Tio, o que o senhor está fazendo aqui, hora dessas? Quando Aloísio ouviu essa voz vindo de uma lápide, um arrepio gelado percorreu sua espinha. Mas o que ele encontrou ali, bem diante dele, mudou tudo. Deitado no chão, com roupas gastas e sujas, uma garotinha encolhida, mas com um olhar meigo e curioso. O que será que ela queria? A resposta você vai descobrir agora. Comente o que você acha que vai acontecer. Se você faria a mesma coisa nessa situação e não se... Esqueça de me contar de onde está assistindo esse vídeo. Curte e se inscreva para apoiar o meu trabalho. O vento frio de novembro cortava a noite silenciosa, enquanto Aloísio ajeitava a gola do casaco, segurando firmemente o buquê de lírios brancos contra o peito. Seus passos ecoavam solitários pelos corredores vazios do cemitério de Serra Fina, uma pequena cidade do interior onde a vida parecia adormecer depois das 10 da noite. O relógio marcava quase meia-noite, mas ele não se importava. Era neste horário que costumava visitar Lídia. Aos 52 anos, Aloísio carregava no rosto as marcas de um luto que já durava 5 anos, mas que parecia tão recente quanto no primeiro dia. Seus cabelos, antes apenas levemente grisalhos, agora exibiam um branco predominante nas têmporas, combinando com olheiras profundas que denunciavam noites mal dormidas. Mesmo sendo um empresário bem-sucedido, dono de uma das maiores construtoras da região, sua vida havia se transformado em uma rotina vazia desde que Lídia partira após uma dolorosa batalha contra o câncer. Os lírios em suas mãos eram idênticos aos que ela carregara no dia do casamento, uma tradição que ele mantinha religiosamente em suas visitas noturnas. O perfume das flores misturava-se ao ar úmido da noite, trazendo memórias que faziam seu coração apertar. Enquanto caminhava entre as lápides, Aloísio permitiu-se reviver, por um momento, a última conversa que tivera com a esposa. Prometa que não vai se fechar para a vida, ela havia pedido, sua voz já quase um sussurro. Há tanto amor ainda para ser vivido, Aloísio. Ele prometera, é claro, prometeria qualquer coisa para ela naquele momento. Mas 5 anos haviam se passado, e ele continuava sozinho em sua mansão vazia, cercado apenas por fotografias antigas e lembranças que pareciam cada vez mais distantes. Ao se aproximar do túmulo de Lídia, porém, algo fez seu coração saltar. Uma pequena figura estava encolhida ao lado da lápide, imóvel como uma estátua. Por um momento, Aloísio pensou estar tendo uma alucinação causada pelo cansaço. Mas à medida que se aproximava, a imagem tornava-se mais nítida. Era uma menina, não devia ter mais que 6 anos, dormindo sobre uma mochila velha e surrada. Seu vestido de flanela rosa estava manchado de terra e seus pés descalços mostravam sinais de uma longa caminhada. Os cabelos escuros e desarrumados caíam sobre o rosto, que mesmo no sono carregava uma expressão de profunda tristeza. Algo, naquela cena, fez o coração de Aloísio apertar, de uma maneira que não sentia há muito tempo. Com cuidado, ele se ajoelhou ao lado da menina, hesitando por um momento antes de tocá-la suavemente no ombro. Ela acordou instantaneamente, como se estivesse apenas esperando por aquele toque. Seus olhos, grandes e escuros, fixaram-se nos dele com uma intensidade desconcertante. "A senhora disse que você viria hoje", falou a menina, sua voz surpreendentemente firme para alguém tão pequeno. Aloísio sentiu o sangue gelar nas veias. "Que senhora pequena?" Em vez de responder, a menina começou a tremer, seus olhos percorrendo as sombras ao redor como se procurassem algo ou alguém. Suas palavras saíam entrecortadas, quase febris. "As mãos ruins, elas levam..." Vera disse. Ela sempre disse. O empresário percebeu que a criança tremia não apenas de medo, mas também de frio. Sem pensar 2 vezes, tirou seu casaco e envolveu os pequenos ombros dela. "Como você se chama?" "Milina."
respondeu ela, agarrando-se ao casaco como se fosse um cobertor precioso. Onde estão seus pais, Melina? Sua família? A pergunta pareceu despertar algo doloroso na menina. Suas mãos pequenas agarraram com mais força o tecido do casaco, e seus olhos encheram-se de lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Não posso falar. Eles fazem sumir. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Aloísio olhou ao redor, sentindo o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. Não podia simplesmente deixar uma criança sozinha no cemitério no meio da noite, mas também não sabia o que fazer com ela. Seus anos de experiência nos negócios não o haviam preparado para uma situação como aquela. Você está com fome, Melina? Ela assentiu levemente, ainda sem soltar o casaco. Que tal irmos até minha casa? Posso preparar algo para você comer e amanhã procuramos sua família. A menção de procurar sua família fez Melina se encolher ainda mais. Não posso voltar, sussurrou ela, o medo evidente em sua voz. Eles fazem coisas ruins, fazem crianças sumirem. Aquelas palavras fizeram um arrepio percorrer a espinha de Aloísio. Quem seriam eles? O que teriam feito com esta criança para deixá-la em tal estado de pavor? Antes que pudesse fazer mais perguntas, Melina cambaleou, suas pernas fraquejando sob seu peso. Aloísio a segurou antes que caísse, notando como ela estava gelada e leve, muito leve para sua idade. Vamos, pequena, disse ele, tomando uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Pelo menos por esta noite você precisa de um lugar seguro para dormir. Melina não resistiu quando ele a pegou no colo. Ao contrário, aninhou-se contra seu peito como se aquele fosse o lugar mais seguro do mundo. O buquê de lírios ficou esquecido sobre o túmulo de Lídia, as pétalas brancas brilhando sob a luz da lua, como uma bênção silenciosa. Enquanto caminhava em direção ao carro, carregando aquele pequeno e frágil embrulho, Aloísio não podia imaginar que aquela noite seria apenas o começo, que aquela criança misteriosa, encontrada entre túmulos e sombras, carregava consigo segredos muito mais sombrios do que ele poderia imaginar. Segredos que, uma vez revelados, mudariam não apenas a vida dela, mas também a dele, de maneiras que nenhum dos dois poderia prever. A mansão dos Venturi, com suas paredes altas e jardins bem cuidados, parecia ainda mais imponente e solitária naquela madrugada. Aloísio carregou Melina para dentro, notando como ela observava tudo com um misto de fascínio e medo. Na luz da casa, ele pôde ver melhor o estado da menina. Além do vestido sujo, havia marcas roxas em seus braços, algumas parecendo antigas, outras mais recentes. Na cozinha, enquanto preparava um chocolate quente e separava alguns biscoitos, ele observava Melina sentada à mesa da cozinha. Seus pés mal alcançavam o chão, e ela mantinha as mãos cruzadas sobre o colo, como se tivesse medo de tocar em qualquer coisa. Havia algo profundamente perturbador na maneira como uma criança tão pequena podia parecer tão contida, tão cautelosa. Pode comer, Melina, disse ele, empurrando suavemente o prato de biscoitos em sua direção. Está tudo bem. Ela olhou para a comida como se fosse uma armadilha, seus dedos pequenos tremendo levemente. Não vai me fazer dormir, não é? Perguntou em voz baixa. Eles sempre colocavam coisas na comida para fazer dormir. O estômago de Aloísio revirou com aquelas palavras. Que tipo de horror esta criança havia vivido? Não, pequena. É só chocolate quente normal e biscoitos. Veja, ele pegou um biscoito e comeu. Depois tomou um gole do chocolate. Está seguro. Só então, lentamente, Melina começou a comer. Seus movimentos eram metódicos, como se estivesse racionando cada pedaço, guardando alguns biscoitos nos bolsos do vestido quando achava que ele não estava olhando. Você pode comer quanto quiser, assegurou ele. Há mais na cozinha. Lágrimas
silenciosas começaram a escorrer pelo rosto da menina, mas ela continuou comendo, como se temesse que a comida pudesse desaparecer a qualquer momento. Entre uma mordida e outra, palavras começaram a escapar, fragmentadas e dolorosas. Vera sempre dividia o pão. Ela guardava para nós. Mas depois eles levaram ela, como levaram os outros. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Quem é Vera Milina? Perguntou Aloísio gentilmente. Ela cuidava, ela tentava, mas as mãos ruins eram mais fortes. Milina abraçou o próprio corpo tremendo. Tem mais crianças, muitas, todas trancadas, todas com medo. Um calafrio percorreu a espinha de Aloísio. A cada palavra da menina, um quadro mais sombrio se formava. Onde estão essas crianças, Milina? Podemos ajudá-las. Mas a simples menção de voltar àquele lugar fez Milina entrar em pânico. O copo de chocolate quente caiu no chão quando ela se encolheu sob a mesa, seus olhos arregalados de terror. Não posso voltar. Eles fazem machucar, fazem sumir, como fizeram com Tiago, com Clara, com... Aloísio se ajoelhou ao lado dela, mantendo uma distância segura para não assustá-la ainda mais. Está tudo bem, pequena. Você não precisa voltar. Está segura aqui. Foram necessários vários minutos para acalmar Milina. Quando finalmente conseguiu tirá-la de debaixo da mesa, ela estava exausta. Suas pálpebras pesavam, mas ela lutava contra o sono, como se temesse que algo terrível pudesse acontecer se dormisse. Tenho um quarto de hóspedes, disse Aloísio suavemente. Com uma cama grande e macia, você pode descansar lá. Milina agarrou sua mão com força surpreendente. Não me deixa sozinha, implorou. Eles sempre vêm no escuro. O quarto de hóspedes, que não era usado há anos, ainda mantinha um ar de abandono, apesar da limpeza impecável. Aloísio ajudou Milina a se acomodar na grande cama, notando como ela parecia minúscula entre os lençóis brancos. Vou ficar aqui na poltrona, prometeu ele, puxando uma antiga cadeira de balanço para perto da cama. Nada vai acontecer com você. Mesmo assim, Milina demorou para dormir. Seus olhos pesados continuavam se abrindo, verificando se Aloísio ainda estava lá. Quando finalmente cedeu ao cansaço, não foi um sono tranquilo. Ela se debatia, murmurava, nomes desconhecidos, chamava por Vera. Em determinado momento da madrugada, acordou gritando. As mãos ruins estão vindo! Aloísio correu para acalmá-la, acendendo todas as luzes do quarto. Foi só um pesadelo, Milina. Você está segura? Ela se jogou em seus braços, soluçando. Eles machucaram tanto, tanto. Vera tentou impedir, mas eles... Enquanto segurava aquela criança quebrada, Aloísio sentiu algo despertar. Dentro dele, uma determinação que não sentia desde que Lídia adoecera. Algo muito errado estava acontecendo naquela cidade. Algo que envolvia crianças desaparecidas e uma mulher chamada Vera que tentara protegê-las. Na manhã seguinte, depois de finalmente conseguir fazer Milina dormir novamente, Aloísio começou suas investigações discretas. Primeiro, ligou para sua secretária cancelando todos os compromissos da semana. Depois, usando seus contatos, tentou buscar informações sobre crianças desaparecidas na região. Para sua surpresa, não havia registros oficiais. Nenhuma denúncia, nenhum boletim de ocorrência. Era como se as crianças que Milina mencionava nunca tivessem existido. A única pista concreta que tinha era o nome Vera. E mesmo assim, sem um sobrenome ou qualquer outra informação, era como procurar uma agulha no palheiro. Enquanto vasculhava antigas notícias de jornal em seu escritório, ouviu um barulho vindo do quarto. Correu até lá, encontrando Milina encolhida num canto tremendo. Eles vão me achar, sussurrava ela, balançando para frente e para trás. Eles sempre acham, sempre levam de volta.
Aloísio se aproximou devagar, sentando-se no chão ao lado dela. Quem são eles, Milina? Por favor, me ajude a entender. A menina levantou os olhos, cheios de um medo tão profundo que partia o coração. As pessoas da casa. A casa das crianças perdidas. Eles dizem que cuidam, mas machucam. Machucam tanto. Que casa é essa? Milina abraçou os joelhos, com mais força. No fim da Rua das Mangueiras, onde ninguém olha, onde ninguém escuta, era uma pista. Pequena, mas era algo. Aloísio conhecia uma rua antiga na periferia da cidade, famosa por suas mangueiras centenárias. Era um lugar esquecido, onde casas abandonadas se misturavam com pequenos comércios decadentes. Como você fugiu de lá, Milina? A menina fechou os olhos com força, como se a memória fosse dolorosa demais. Vera, ela me ajudou, disse, para correr até achar o anjo de pedra. Disse que alguém bom viria. O anjo de pedra. O túmulo de Lídia tinha um anjo de mármore, uma peça belíssima que Aloísio mandara fazer especialmente para ela. Será que era coincidência? Naquele momento, olhando para aquela criança traumatizada, Aloísio tomou uma decisão. Não importava o que descobrisse. Não podia simplesmente devolver Milina ao sistema, não quando havia evidências claras de abuso. Precisava protegê-la, mesmo que isso significasse enfrentar consequências que ainda não podia imaginar. O que ele não sabia era que sua decisão de ajudar Milina o levaria a descobrir segredos muito mais sombrios do que imaginava. Segredos que muitas pessoas poderosas queriam manter enterrados, não importava o custo. Os dias que se seguiram foram uma mistura de angústia e descobertas dolorosas. Aloísio tentava manter uma rotina normal para Milina, mas cada tentativa de proporcionar uma vida comum à menina revelava cicatrizes mais profundas do que ele imaginava. Na primeira vez que tentou dar banho nela, Milina entrou em pânico ao ver a água na banheira. "Água fria não!" gritava entre soluços. "Prometo ser boa, prometo não chorar." Foi preciso quase 1 hora para convencê-la de que o banho seria morno e que ela poderia sair quando quisesse. As refeições também eram momentos delicados. Milina ainda guardava comida nos bolsos, debaixo do travesseiro, em qualquer lugar que encontrasse. Quando Aloísio a pegou tentando esconder um pão dentro de uma gaveta do quarto, ela começou a chorar, esperando ser punida. "Na casa, eles tiravam a comida se a gente fazia barulho", explicou entre soluços. "Às vezes ficava dias só com água. Tinha que dividir com os pequenos." Uma manhã, enquanto Milina dormia, Aloísio decidiu investigar pessoalmente a Sartezaski, Rua das Mangueiras. O local era exatamente como imaginava, uma área esquecida da cidade, onde casas antigas se deterioravam lentamente. Caminhou pela rua, observando cada construção, até que algo chamou sua atenção. No final da rua, parcialmente escondida por uma mangueira particularmente grande, havia uma casa diferente das outras. As janelas eram todas fechadas com tábuas, mas havia sinais de movimento. Roupas no varal dos fundos, uma luz fraca que escapava por entre as frestas. Aproximou-se cautelosamente, seu coração batendo mais forte a cada passo. Foi quando ouviu, muito baixo, quase imperceptível, o som de crianças chorando. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Uma senhora que varria a calçada da casa ao lado o observava com um olhar pesado. Quando seus olhos se encontraram, ela fez um gesto discreto para que ele se aproximasse. "O senhor não devia estar aqui", sussurrou ela, sem parar de varrer. "Eles não gostam de visitas." "Quem são eles?" A senhora olhou nervosamente para os lados. "As pessoas da casa de acolhimento dizem que cuidam de crianças abandonadas, mas..." Ela se interrompeu, como se temesse dizer mais. "Mas o quê?" insistiu Aloísio. "As crianças somem.
respondeu ela, sua voz quase inaudível. Entram, mas não saem. E quando perguntamos, dizem que foram adotadas. Mas nunca vemos as famílias. Naquele momento, a porta da casa se abriu. Uma mulher corpulenta, com um sorriso artificial no rosto, saiu para pendurar mais roupas no varal. A senhora imediatamente entrou em sua casa, deixando Aloísio sozinho na calçada. "Posso ajudar?" perguntou a mulher corpulenta, seu sorriso não alcançando os olhos. "Ah, sim?" improvisou Aloísio. "Estou procurando imóveis para comprar na região. Esta casa está à venda?" "Não", respondeu ela secamente, "e sugiro que procure em outro lugar. Esta rua não é para gente como você." Havia uma ameaça velada em suas palavras que fez Aloísio se arrepiar. Assentiu educadamente e se afastou, mas não antes de notar um rosto infantil que apareceu brevemente em uma das frestas das janelas. Olhos arregalados de medo que desapareceram tão rapidamente quanto surgiram. De volta à mansão, encontrou Milina acordada e em pânico. "Você foi lá", acusou ela, tremendo. "Eles vão saber, eles sempre sabem. Como você." "O cheiro", explicou ela, recuando. "Você tem o cheiro da casa, do mofo, das lágrimas." Aloísio se ajoelhou diante dela. "Milina, preciso que você seja muito corajosa agora. Preciso que me conte tudo o que puder sobre aquele lugar. Há outras crianças lá que precisam de ajuda." A menina fechou os olhos com força, balançando a cabeça. Não posso. Vera tentou ajudar e eles... O que aconteceu com Vera, pequena?" Os olhos de Milina se encheram de lágrimas. "Ela era boa, tão boa. Trazia comida escondida, contava histórias, limpava nossos machucados." Sua voz falhou. "Uma noite ela disse que ia chamar pessoas para nos ajudar, mas eles descobriram. Levaram ela para o porão. Ouvimos os gritos." Aloísio sentiu seu sangue gelar. "E depois?" "Nunca mais vimos ela", sussurrou Milina. "Mas antes de sumir, ela me deu isso." A menina tirou do bolso um pequeno medalhão de metal, muito amassado e sujo. "Disse para eu guardar bem escondido, que era importante." Com mãos trêmulas, Aloísio pegou o medalhão. Era uma peça antiga com uma inscrição parcialmente apagada. Limpando cuidadosamente, conseguiu ler: "Orfanato Santa." O resto estava ilegível. "Vera disse que tinha mais lugares", continuou Milina, sua voz embargada. "Mais casas, mais crianças. Era grande, muito grande." A dimensão do horror começava a se revelar. Não era apenas uma casa isolada. Parecia ser algo maior, mais organizado. Mas como algo assim podia existir sem que ninguém soubesse? Naquela noite, enquanto colocava Milina para dormir, Aloísio notou algo diferente em seu comportamento. Ela parecia mais agitada, olhando constantemente para a janela. "O que foi, pequena?" "Eles estão procurando", sussurrou ela. "Posso sentir." Como antes, quando acharam o Tiago. "Quem é Tiago?" Milina abraçou o travesseiro com força. "Meu amigo. Ele também fugiu uma vez. Ficou escondido 3 dias. Mas eles acharam, sempre acham." Ela engoliu em seco. "Quando trouxeram ele de volta, fizeram todos nós olhar. Olhar o que acontece com quem foge." Aloísio sentiu seu coração apertar. "Ninguém vai machucar você, Milina. Eu prometo." Mas a promessa soava vazia até para seus próprios ouvidos. Como poderia protegê-la de algo que nem compreendia completamente? Na manhã seguinte, decidiu tentar um caminho diferente. Usando seus contatos, conseguiu uma reunião com uma assistente social antiga da cidade, Dona Carmen, que estava aposentada há anos. A senhora o recebeu em sua casa modesta, ouvindo atentamente enquanto ele contava uma versão editada da história, sem mencionar Milina. "Orfanato Santa Clara", disse ela quando ele mostrou o medalhão. "Foi fechado há mais de 20 anos, depois de denúncias de maus tratos, mas nunca conseguimos provar nada."
E o que aconteceu com as crianças? Dona Carmen suspirou pesadamente. Oficialmente, foram transferidas para outras instituições. Mas sempre houve rumores. Rumores sobre uma rede de casas clandestinas, pessoas poderosas envolvidas. Ela baixou a voz. Algumas crianças simplesmente desapareceram dos registros, como se nunca tivessem existido. De repente, as palavras desconexas de Milina começavam a fazer um sentido terrível. As casas escondidas, as crianças que sumiam, o medo constante. Ao voltar para casa, encontrou Milina desenhando. O papel estava coberto de figuras escuras, portas fechadas e o que pareciam ser mãos, dezenas de mãos alcançando, agarrando. São eles, disse ela sem levantar os olhos do desenho. As mãos ruins, sempre procurando, sempre achando. Naquela noite, enquanto observava Milina dormir, Aloísio tomou uma decisão. Não importava o quanto fosse perigoso, precisava expor a verdade. Por Milina, por Vera, por todas as crianças que ainda estavam presas naquele pesadelo. O que ele não sabia era que suas investigações já haviam chamado a atenção e que pessoas muito perigosas estavam se movimentando nas sombras, determinadas a manter seus segredos enterrados, não importava o custo. A descoberta sobre o orfanato Santa Clara abriu uma porta que não podia mais ser fechada. Nas semanas seguintes, Aloísio mergulhou em uma investigação silenciosa, sempre tomando cuidado para não deixar Milina sozinha. A menina ainda tinha pesadelos todas as noites, mas aos poucos começava a demonstrar pequenos sinais de confiança. Numa manhã particularmente difícil, depois de uma noite repleta de gritos e lágrimas, Milina surpreendeu Aloísio com uma pergunta que partiu seu coração. Por que você não me mandou embora ainda? Aloísio, que estava preparando o café da manhã, parou o que estava fazendo e se ajoelhou na frente dela. Por que eu faria isso, pequena? Os olhos de Milina se encheram de lágrimas. Porque eu sou quebrada. É o que eles sempre diziam, que ninguém ia querer uma criança quebrada como eu. Você não está quebrada, respondeu ele, sentindo sua própria voz falhar. Está machucada, e isso é diferente. Machucados podem sarar, mas eu acordo gritando. Faço bagunça, guardo comida. E ainda assim, interrompeu Aloísio suavemente, você é a pessoa mais corajosa que já conheci. Foi a primeira vez que viu Milina sorrir. Um sorriso pequeno, hesitante, mas real. Naquele momento, algo mudou entre eles. Era como se uma parede invisível tivesse começado a desmoronar. Mais tarde naquele dia, enquanto Milina dormia sua soneca da tarde, Aloísio recebeu uma visita inesperada. Dona Carmen, a assistente social aposentada, parecia nervosa e agitada. Descobri algumas coisas, disse ela em voz baixa, mesmo estando dentro do escritório de Aloísio. Coisas que talvez expliquem por que ninguém nunca investigou direito. O orfanato Santa Clara. Ela tirou da bolsa um envelope amarelado. Dentro havia fotos antigas, documentos, recortes de jornal. Vera Campos apontou para uma foto onde uma jovem mulher sorria entre um grupo de crianças. Ela era assistente social como eu. Desapareceu há 6 meses, depois de começar a fazer perguntas sobre crianças desaparecidas. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Aloísio sentiu seu coração acelerar. Era a primeira vez que via o rosto de Vera, o mesmo rosto que atormentava os pesadelos de Milina. Nos olhos da jovem da foto havia uma determinação que lembrava Lídia. Ela descobriu algo grande, continuou Dona Carmen. Uma rede de casas clandestinas, todas conectadas a pessoas influentes da cidade. Quando tentou denunciar, sua voz falhou. O que aconteceu? Oficialmente, nada. Vera simplesmente desapareceu. A polícia disse que ela havia pedido demissão e se mudado.
Mas eu conhecia Vera. Ela nunca abandonaria as crianças que estava tentando ajudar. Enquanto examinava os documentos, Aloísio encontrou algo que fez seu sangue gelar. Era uma lista de nomes, dezenas deles, com datas e valores ao lado. Alguns nomes ele reconhecia: empresários, políticos, pessoas que frequentavam os mesmos círculos sociais que ele. São registros de doações, explicou Dona Carmen amargamente. Mas na verdade eram pagamentos. As crianças eram... Ela não conseguiu completar a frase. Um grito vindo do andar de cima interrompeu a conversa. Aloísio correu para o quarto de Milina, encontrando-a em meio a outro pesadelo. As mãos estão vindo, gritava ela, debatendo-se na cama. Quando finalmente conseguiu acalmá-la, Milina estava tremendo tanto que mal conseguia falar. Mas algo havia mudado. Havia um novo tipo de terror em seus olhos. Eles sabem, sussurrou ela. Vi no sonho, eles sabem onde estou. Foi só um pesadelo, pequena. Mas Milina sacudiu a cabeça violentamente. Não foi! É como antes, quando pegaram a Vera. Primeiro ela sonhou, depois... Dona Carmen, que observava da porta, soltou uma exclamação abafada. Milina imediatamente se encolheu, escondendo-se atrás de Aloísio. Está tudo bem, assegurou ele. Dona Carmen é amiga. Ela conhecia Vera. A menção do nome de Vera. Milina ergueu a cabeça. Você conhecia ela? A assistente social se aproximou lentamente, seus olhos marejados. Sim, querida. Vera era minha amiga. Ela tentou muito ajudar você e as outras crianças, não é? Milina assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Ela cantava para a gente dormir, escondia comida nas mangas. Dizia que um dia ia tirar todo mundo de lá. Você estava lá, disse Dona Carmen suavemente, quando ela desapareceu. Não era uma pergunta, mas Milina respondeu mesmo assim. Eles arrastaram ela. Ela gritava tanto. Depois, só tinha silêncio. A menina começou a tremer novamente. E agora, eles vêm atrás de mim. Como vieram atrás dela? Naquela noite, depois que Milina finalmente dormiu, com a ajuda de um chá calmante receitado pelo médico, Aloísio e Dona Carmen continuaram sua conversa no escritório. Precisamos tirar ela daqui, disse a assistente social. Se o que ela diz é verdade, não é seguro. E para onde? Questionou Aloísio. Não posso simplesmente abandoná-la em outro lugar. Tenho uma amiga em uma cidade no interior, longe. Daqui, ela cuida de uma pequena pousada, muito discreta. Vocês poderiam... Um barulho vindo do jardim interrompeu a conversa. Através da janela do escritório, viram uma sombra se movendo entre as árvores. Eles chegaram. A voz de Milina soou atrás deles, fazendo os dois adultos saltarem. A menina estava parada na porta, agarrada ao medalhão de Vera. Como no sonho, antes que pudessem reagir, ouviram o som de vidro quebrando no andar de cima. Aloísio agiu por instinto, pegando Milina no colo e correndo para a garagem pelos fundos da casa, com Dona Carmen logo atrás. Meu carro está na Rua dos Fundos, sussurrou a assistente social. Podemos... Mais barulhos de vidro quebrando, agora mais próximos. Vozes masculinas podiam ser ouvidas dentro da casa. Tire ela daqui, disse Aloísio, passando Milina para os braços de Dona Carmen. Eu distraio eles. Não! Gritou Milina, agarrando-se a ele. Por favor, não me deixa. Todo mundo que tenta ajudar vai embora. O desespero na voz dela era dilacerante, mas Aloísio sabia que não tinha escolha. Eu prometo que vou te encontrar, pequena. Prometo. Quando Dona Carmen finalmente conseguiu arrancar Milina de seus braços, a menina gritava e chorava. Som de seus soluços ecoaria nos ouvidos de Aloísio por muito tempo. Voltando para dentro da casa, encontrou 3 homens vasculhando os cômodos. Não eram ladrões comuns. Suas roupas e postura denunciavam treinamento profissional. Procurando algo, senhores.
Perguntou ele, mantendo a voz firme apesar do medo. Os homens se viraram surpresos. O que parecia ser o líder deu um passo à frente, um sorriso frio no rosto. Senhor Venturi, disse ele educadamente, como se não tivesse acabado de invadir uma casa. Acredito que o senhor está com algo que não lhe pertence. Não sei do que está falando. Uma criança, respondeu o homem, seu sorriso aumentando. Uma pequena fugitiva que precisa voltar para casa. Não há crianças aqui, respondeu Aloísio. Como podem ver? O homem fez um gesto e os outros dois começaram a revistar a casa mais metodicamente. Não minta para nós, senhor Venturi. Sabemos que a menina estava aqui e sabemos que você andou fazendo perguntas perigosas. Naquele momento, Aloísio entendeu que sua vida nunca mais seria a mesma, que havia tropeçado em algo muito maior e mais sinistro do que imaginava, e que, assim como Vera, agora estava marcado. Mas enquanto ouvia os homens revirando sua casa, só conseguia pensar em Melina, em seus olhos assustados, em suas mãos pequenas agarradas ao medalhão, em sua voz quebrada implorando para não ser deixada para trás. E soube, com uma certeza que vinha do fundo de sua alma, que não descansaria até desmantelar aquele sistema perverso que havia roubado a infância de tantas crianças inocentes. Mesmo que isso lhe custasse tudo. Depois que os homens, finalmente, foram embora, deixando a mansão em completo caos, Aloísio permaneceu imóvel por longos minutos, seu coração batendo descompassado. As palavras de ameaça do líder do grupo ainda ecoavam em sua mente. O senhor não faz ideia do tamanho do vespeiro que cutucou o senhor Venturi. Algumas portas, uma vez abertas, não podem ser fechadas. Suas mãos tremiam enquanto discava o número de Dona Carmen. Nada. O telefone só dava caixa postal. O medo começou a se espalhar por seu corpo como gelo em suas veias. E se algo tivesse acontecido com elas durante a fuga? Foi quando notou algo no chão do escritório. Um pequeno desenho que devia ter caído durante a confusão. Era de Melina, feito naquela mesma tarde. Uma casa grande com janelas tristes e no centro uma figura que parecia ser Vera, cercada por crianças. Mas havia algo mais no desenho, algo que ele não tinha notado antes. No canto inferior, quase escondido, estava um símbolo, o mesmo que aparecia parcialmente apagado no medalhão. Seu telefone tocou, fazendo-o saltar. Era um número desconhecido. Alô? Senhor Venturi? A voz de Dona Carmen estava tensa, mas firme. Estamos seguras. Não posso dizer onde, mas estamos bem. O alívio que sentiu foi tão grande que suas pernas fraquejaram. Como ela está? Um momento de silêncio. Fisicamente bem, mas... Dona Carmen hesitou. Ela não para de desenhar, Aloísio. O mesmo desenho várias vezes. Uma porta vermelha. Aloísio franziu a testa. Uma porta vermelha? Sim. E ela fica repetindo, é lá que eles guardam os segredos. Não sei o que significa, mas... Um barulho de interferência cortou a ligação. Quando Aloísio tentou retornar a chamada, o número não completava. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Naquela noite, sozinho em sua casa revirada, Aloísio não conseguiu dormir. A imagem da porta vermelha nos desenhos de Melina o perseguia. Havia algo familiar naquilo, algo que cutucava sua memória. Foi quando se lembrou. Anos atrás, em um jantar beneficente, ouvira comentários sobre uma reforma no antigo orfanato Santa Clara. Alguém mencionara que todas as portas haviam sido pintadas de branco, exceto uma. A do porão, que permanecera vermelha. Na manhã seguinte, ignorando todos os avisos de perigo, Aloísio dirigiu até o prédio abandonado do antigo orfanato. O lugar estava em ruínas, com janelas quebradas e paredes cobertas de musgo. Mas algo chamou sua atenção. Havia marcas recentes de pneus na entrada dos fundos.
Com o coração aos pulos, ele encontrou uma entrada lateral destrancada. O cheiro de mofo e abandono era sufocante. Seguindo por corredores escuros, chegou a uma escada que levava ao porão. E lá estava ela, uma porta vermelha, desbotada pelo tempo, mas ainda imponente. Estava trancada, é claro, mas anos gerenciando construções haviam ensinado a Aloísio alguns truques. Com uma pequena barra de ferro que encontrou no chão, conseguiu forçar a fechadura. O que encontrou dentro fez seu sangue gelar. O porão havia sido usado recentemente. Havia papéis espalhados, pastas, documentos. E nas paredes havia fotos, dezenas delas. Crianças de diferentes idades, todas com o mesmo olhar vazio que via nos olhos de Milina. Com mãos trêmulas, começou a examinar os documentos. Eram registros, datas, nomes, valores. Alguns papéis tinham manchas marrom escuras que ele preferiu não pensar sobre o que seriam. Foi quando encontrou uma pasta com o nome Vera Campos. Dentro havia relatórios, anotações feitas à mão. Vera havia descoberto tudo. Uma rede complexa de tráfico de crianças que se estendia por várias cidades. O orfanato Santa Clara era apenas a ponta do iceberg. As casas de acolhimento espalhadas pela região eram fachadas para algo muito mais sinistro. Um barulho no andar de cima o fez congelar. Passos. Alguém havia entrado no prédio. Com o coração martelando, Aloísio guardou rapidamente alguns documentos mais importantes no paletó. Quando os passos começaram a descer a escada, ele se escondeu atrás de uma estante antiga. Duas pessoas entraram no porão. Pela fresta entre as prateleiras, Aloísio reconheceu um deles. Era o homem que havia invadido sua casa na noite anterior. "Tem certeza que ela não encontrou isso aqui?" perguntou o outro homem. "Impossível. O lugar estava trancado." "Então por que a porta está arrombada?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Aloísio prendeu a respiração, sabendo que o menor ruído o denunciaria. "Vasculhe tudo", ordenou o primeiro homem. "Se Vera deixou alguma prova aqui... E se encontrarmos? Queime tudo." Os homens começaram a revirar o porão metodicamente. Aloísio sabia que era questão de tempo até o encontrarem. Sua única chance era esperar que chegassem ao outro lado da sala e tentar escapar pela porta. Foi quando seu telefone vibrou no bolso. O som, embora baixo, ecoou no silêncio do porão como um trovão. Os homens pararam instantaneamente. "Tem alguém aqui", sussurrou um deles. Aloísio não esperou mais. Saiu correndo de seu esconderijo, empurrando uma das estantes para ganhar tempo. Ouviu gritos e o som de passos pesados atrás dele enquanto subia as escadas de 2 em 2 degraus. Um tiro atingiu a parede ao seu lado, fazendo-o desviar bruscamente. Atravessou corredores às cegas, o coração ameaçando explodir no peito. Quando finalmente alcançou a saída, não parou para ver se estava sendo seguido. Correu até seu carro e arrancou em alta velocidade. Só quando estava a vários quarteirões de distância, permitiu-se respirar. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o volante. Mas havia conseguido. Os documentos no seu paletó eram a prova que precisava. Seu telefone tocou novamente. Era Dona Carmen. "Aloísio, graças a Deus, Milina teve outro pesadelo. Ela acordou gritando seu nome, dizendo que você estava em perigo, que eles iam machucar você como machucaram Vera." "Estou bem", ofegou ele, "mas precisamos conversar. Descobri algo grande." "Não por telefone", interrompeu Dona Carmen. "Eles podem estar ouvindo. Encontre-nos no lugar que combinamos. E Aloísio, tome cuidado. Milina diz que as sombras estão ficando mais escuras." Quando desligou, Aloísio olhou pelo retrovisor. Não havia ninguém o seguindo, mas uma sensação de perigo iminente não o abandonava. Sabia que havia cruzado uma linha sem volta.
Agora eram eles contra uma rede poderosa e sombria que não hesitaria em silenciar qualquer ameaça. O que ele não sabia era que o verdadeiro horror ainda estava por vir. Que os documentos em seu paletó continham um segredo ainda mais terrível. Um segredo que explicaria por que Milena havia sido escolhida para ser salva e por que Vera havia sacrificado tudo para protegê-la. Um segredo que, quando revelado, mudaria não apenas suas vidas, mas todo o sistema corrupto que permitira que tais atrocidades acontecessem por tanto tempo. O encontro com Dona Carmen foi marcado em uma pequena capela nos arredores da cidade. O lugar estava praticamente abandonado, exceto por um velho padre que cuidava do jardim. Quando Aloísio chegou, já estava anoitecendo. Encontrou Milena e Dona Carmen na última fileira de bancos. Assim que o viu, a menina correu em sua direção, jogando-se em seus braços com um soluço de alívio. "Você voltou", sussurrou ela, agarrando-se a ele como se sua vida dependesse disso. "Você realmente voltou." "Eu prometi, não prometi?", respondeu ele, engolindo o nó na garganta. Foi então que notou algo diferente em Milena. Ela não estava mais tremendo. Seus olhos, embora ainda assustados, tinham um brilho diferente. Algo como esperança. "Você foi até a Porta Vermelha", disse ela. Não era uma pergunta. Viu os papéis da Vera. Aloísio trocou um olhar preocupado com Dona Carmen. Como Milena podia saber? "Ela tem sonhado", explicou a assistente social. "Sonhos cada vez mais. Claros, como se Vera estivesse tentando nos dizer algo", completou Milena, sua voz surpreendentemente firme. Aloísio tirou os documentos do paletó, espalhando-os sobre o banco da igreja. "Encontrei isso no porão. São registros, relatórios." Ele hesitou, olhando para Milena. Algumas coisas eram pesadas demais para ouvidos tão jovens. Mas a menina pegou um dos papéis antes que ele pudesse impedir. Era uma foto antiga do orfanato Santa Clara. No centro da imagem, uma jovem mulher sorria, e ao seu lado... "Mamãe", sussurrou Milena, tocando o rosto na fotografia. "Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho." O choque atingiu Aloísio como um raio. A mulher ao lado de Vera era quase idêntica a Milena, exceto pelos olhos. Olhos que ele conhecia muito bem. Olhos que via todas as manhãs no espelho. "Teresa Venturi", leu Dona Carmen em outro documento. "Meu Deus, Aloísio, era sua irmã." A realidade atingiu Aloísio com força devastadora. Teresa, sua irmã mais nova, havia desaparecido 15 anos atrás. A família procurou por meses, mas eventualmente aceitou a versão oficial da polícia, que ela havia fugido com um namorado para outro país. "Mas como?" Sua voz falhou. "Ela trabalhava comigo", disse uma voz vinda da entrada da igreja. Todos se viraram assustados. Uma senhora idosa mancava em direção a eles, apoiada em uma bengala. Seu rosto estava marcado por cicatrizes antigas, mas seus olhos eram vivos e alertas. "Irmã Conceição." Dona Carmen levantou-se surpresa. "Pensei que estivesse morta." Foi o que eles queriam que todos pensassem. A idosa sentou-se pesadamente em um banco. Assim como fizeram com Teresa, com Vera, com tantas outras que tentaram expor a verdade. Milena se aproximou da senhora, sem medo. "Você conhecia minha mãe?" "Sim, pequena. Teresa era enfermeira aqui no orfanato. Foi ela quem primeiro descobriu o que realmente acontecia com algumas crianças que eram adotadas." A idosa suspirou pesadamente. "Quando tentou denunciar, eles a silenciaram, mas não antes dela conseguir esconder você." As memórias começaram a voltar para Aloísio. Teresa havia ligado para ele na noite em que desapareceu.
Estava assustada, disse que precisava contar algo importante, mas ele estava ocupado com uma reunião de negócios. Disse que ligaria depois. Vera encontrou os documentos que Teresa havia escondido, continuou irmã Conceição. Evidências de uma rede de tráfico de crianças que se estendia por todo o estado. Políticos, empresários, pessoas poderosas estavam envolvidas. Por isso Vera me ajudou a fugir, disse Milina suavemente, porque prometeu para minha mãe. A idosa assentiu. Vera trabalhou por anos para desmantelar a rede de dentro. Quando finalmente estava perto de conseguir as provas, eles descobriram. Mas ela teve tempo de garantir que Milina chegasse até você, Aloísio. Era o plano de Teresa desde o início. O túmulo, sussurrou ele, compreendendo finalmente. Por isso você estava lá naquela noite. Vera disse que era o lugar mais seguro, respondeu Milina. Porque você sempre ia lá. E por quê? Ela hesitou. Porque mamãe está enterrada. Lá também. Aloísio sentiu como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. O túmulo ao lado de Lídia, que ele sempre assumiu ser de uma desconhecida. Teresa sabia que um dia você encontraria sua filha, disse irmã Conceição, tirando um envelope amarelado do bolso. Ela deixou isso para você. Com mãos trêmulas, Aloísio abriu o envelope. Era uma carta, escrita com a caligrafia delicada, de sua irmã. Querido irmão, se você está lendo isso, significa que encontrou Milina. Significa que Vera conseguiu mantê-la segura até chegar até você. Perdoe-me por não ter confiado em você antes, mas quanto menos você soubesse, mais seguro estaria. Agora, você tem todas as provas necessárias para expor essas pessoas e proteger não apenas Milina, mas todas as outras crianças que ainda estão presas nesse pesadelo. Cuide da minha filha, Aloísio. Mostre a ela que ainda existe bondade no mundo. E diga a ela que mamãe a amava mais que tudo. Com amor, Teresa. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Aloísio. Ao seu lado, Milina também chorava, mas havia um sorriso em seus lábios. Então você é realmente meu tio, disse ela pegando sua mão. Por isso seu coração sempre pareceu familiar. Naquele momento, ouviram sons de carros se aproximando da igreja. Muitos carros. Eles nos acharam, disse Dona Carmen alarmada. Mas irmã Conceição sorriu. Não, minha querida, nós os trouxemos até aqui. As portas da igreja se abriram, para a surpresa de todos. Quem entrou não foram os homens ameaçadores, mas sim policiais federais, promotores, jornalistas. Vera não estava sozinha, explicou a idosa. Havia pessoas boas trabalhando nas sombras, reunindo evidências, esperando o momento certo. Quando você encontrou os documentos no porão, foi o último pedaço que precisávamos. Nos dias que se seguiram, a verdade veio à tona como uma tempestade. A rede de tráfico de crianças foi exposta. Dezenas de pessoas foram presas, outras crianças foram resgatadas. O sacrifício de Teresa e Vera não havia sido em vão. 6 meses depois, Aloísio e Milina estavam novamente no cemitério. Mas, desta vez não havia medo, não havia sombras. A menina depositou flores não apenas no túmulo de Lídia, mas também no de sua mãe ao lado. Sabe, tio, disse ela, segurando sua mão, às vezes ainda sonho com Vera, mas agora ela está sorrindo. Ela diz que finalmente podemos descansar. Aloísio apertou a pequena mão em sua. Sim, pequena, agora podemos. Na volta para casa, Milina adormeceu no carro. Seu rosto estava sereno, sem traços dos pesadelos que antes a atormentavam. Aloísio olhou para ela pelo retrovisor e sorriu. Teresa estava certa, ainda havia bondade no mundo. E às vezes, essa bondade nascia justamente dos lugares mais escuros, como uma flor teimosa que brota entre as rachaduras do concreto. Naquela noite, em sua mansão que já não parecia mais vazia,
Aloísio colocou Milina para dormir. Quando estava saindo do quarto, ouviu sua voz sonolenta. Tio! Sim, pequena. Obrigada por não desistir de mim. Aloísio sentiu seu coração se encher de um amor que não sabia ser possível sentir novamente depois de Lídia. Não, Milina. Obrigado. Você, por me ensinar que sempre há uma razão para continuar lutando, que sempre há luz, mesmo na noite mais escura. E assim, entre as sombras de um passado doloroso e a luz de um futuro cheio de esperança, tio e sobrinha começaram sua nova jornada. Não seria sempre fácil. Milina ainda tinha muito para curar e haveria dias difíceis pela frente. Mas agora, eles tinham um ao outro. E às vezes, isso é tudo que precisamos para transformar uma história de dor em uma história de redenção.